O Monte Ayers é o maior monolito do mundo, dominando a paisagem deserta ao seu redor. Nas suas encostas há fendas profundas, cavernas e cacimbas. De acordo com a mitologia aborígene, lá vive uma serpente grande e perigosa. Quando ofendida, ela deixa a cacimba e dá o bote na forma de um arco-íris. Depois do dilúvio, os habitantes do deserto procuram aproveitar ao máximo a dádiva inesperada. Pode ser que não chova de novo durante meses, talvez anos. Uma estratégia das plantas é usar as raízes como reservatórios subterrâneos. A raiz principal da Welwitschia africana chega a ter 90 centímetros de diâmetro. Nenhuma planta guarda melhor a água do que os cactos. O saguaro é a sentinela famosa dos desertos americanos. Vista. Sugar 1 tonelada de água depois de uma tempestade. As células cheias de água estão sob tanta pressão que se o cacto for atingido por um raio, ele explode. Essas plantas parecem lixo, mas estão vivas. Elas não têm raízes e vivem enroladas, absorvendo toda a umidade que podem. As plantas dormentes acordam com o toque mágico da chuva. A primeira umidade incha as vagens com as sementes da rosa de Jericó, mas enquanto não houver chuva suficiente, elas não lançam as sementes. Depois disso, as sementes germinam e crescem em 6 horas. Por causa dessa regeneração espetacular, elas simbolizam a ressurreição de Cristo. Alguns animais do deserto também parecem ressuscitar dos mortos, pelo menos na lenda. Uma história africana fala de uma competição entre o sapo e a gazela. O sapo perdeu a primeira prova, uma corrida. Então, ele se gabou de que podia ressuscitar. Disse para a gazela queimar a casa dele com todos os que estavam dentro. Toda a aldeia achou que os sapos haviam morrido. Anos mais tarde, depois de uma tempestade, todos se espantaram ao ver a família dos sapos se divertindo numa poça d'água, comemorando sua vitória sobre a morte. O truque dos sapos foi bem simples. Em épocas de seca, sua pele externa atrofia e eles se enterram aparentemente mortos durante meses, anos até. Quando a chuva chega, os sapos estufam com a umidade, surgem da terra e se apressam em comer e em se reproduzir. Seus filhotes passam depressa pela fase de girinos em poças que secam rapidamente. Mas eles não são os únicos. As poças se enchem de pequenos organismos que despertam com a chuva. Nos desertos de areia mais quentes, como os da Arábia e o do norte da África, o desafio é maior ainda. O calor e a areia submetem tudo à mais forte prova de resistência. A água evapora no ar e as perspectivas de comida são desanimadoras. Os desertos mais quentes parecem planetas desabitados e tristemente silenciosos sob o sol escaldante. De fato, o Rubi al-Khali da Arábia Saudita é conhecido por lugar vazio. Mas assim que o sol se põe, a coisa muda. Esses animais se escondem do calor do dia, poupando energia e água. Quando o calor vai embora, o deserto ganha vida, a luz da lua. Os desertos mais quentes são inclementes, como um grupo de pioneiros americanos descobriu da maneira mais difícil. Em 1849, eles resolveram atravessar a última barreira deserta que os separava da costa do Pacífico. Eles chegaram ao outro lado, mas antes se viram presos no Vale Abrasador. Muitos morreram. Depois que venceram o desafio, um dos sobreviventes se virou e disse: "Adeus, Vale da Morte." O nome ficou. Nunca é fácil encontrar o caminho nos desertos. O vento apaga as marcas na areia. Os homens do deserto usam o céu como ponto de referência. O sol durante o dia
e as estrelas à noite. Os nômades do deserto do Turquestão orientam-se pela estrela polar, que chamam de pino de ferro. É preciso uma cabina cheia de aparelhos eletrônicos para guiar um avião através de um deserto. Mas um pássaro chega ao seu destino usando apenas os sentidos. E essas formigas sempre acham o caminho de casa. Elas saem com o sol a pino para se abastecer. É uma hora boa, pois está sempre quente demais para a maioria dos predadores. Quando a primeira formiga sai, ela vira, anda, para e torna a virar. Parece que estuda a posição do sol para voltar diretamente para casa depois da missão cumprida. Os sobreviventes dos desertos quentes aproveitam ao máximo cada gota de água. Os insetos são os melhores porque sua pele dura e serosa conserva a umidade. Os roedores também levam vantagem. Eles perdem menos de 1/5 da água desperdiçada pelos outros roedores que não vivem no deserto. Os répteis são outros animais que se defendem. Sua pele é à prova d'água como roupas de borracha. O chocalho da cauda da cascavel tem a mesma função do silvo, sem usar água. E a precisão mortal não deixa que se perca energia em ataques mal-sucedidos. Os animais do deserto podem ser pequenos, mas seu ataque é terrível. A margem de sobrevivência é limitada demais para permitir uma segunda tentativa. O veneno do escorpião é tão concentrado que mata um ser humano. No Egito Antigo, os escorpiões eram associados à morte e às trevas. Diziam que o deus Sete desferia suas tentativas de assassinato disfarçado de escorpião. As pessoas picadas suspeitavam do sobrenatural. Os habitantes dos desertos de areia estão sempre à mercê do vento. Quando os ventos rodopiam, eles carregam partículas minúsculas de rocha. Essas colunas de areia são muito comuns à tarde, no deserto. Em árabe chama-se djinns ou gênios. Os gênios são seres mágicos poderosos, cujos mestres, como Aladim, invocam à vontade. A força dos ventos do deserto aumenta com uma velocidade alarmante. Carregando uma areia cortante, eles formam nuvens que cegam e sufocam, com até 1,5 km de altura, e derrubam tudo por onde passam. As dunas, os mares do deserto, refluem constantemente. Elas chegam a se mover mais de 30 centímetros por dia e muito mais durante as tempestades. A areia engolfa tudo o que encontra. Mas é universalmente considerada limpa e pura. Os muçulmanos do deserto têm permissão de fazer sua lavagem ritual com areia em vez de água. E a areia conserva. Os egípcios antigos que enterravam inicialmente seus mortos na areia do deserto descobriram que os corpos permaneciam quase intactos. Quando começaram a enterrar os mortos em túmulos mais espetaculares, as coisas não deram certo. Separados da areia por sarcófagos elaborados, os corpos apodreciam. Foi necessário usar novas técnicas e o resultado foram as múmias. Conhecem todos os macetes. Nos lugares mais quentes da Terra, é possível fritar um ovo na areia. Por isso, o contato com ela deve ser mínimo. Mas a areia facilita uma fuga. Cabeças redondas ajudam na hora de fazer uma toca. Pernas curtas são úteis para escavar. Alguns nem têm pernas.
As coisas nem sempre são o que parecem no deserto. Uma lagoa cintilante pode ser uma ilusão cruel, uma miragem. Em árabe chama-se Bar el-Shaitan, Lagos de Satã. Mas pode não ser uma miragem. Até no deserto mais seco há nascentes e poços. Eles se abastecem de água nas camadas de rochas porosas sob o solo do deserto. Há um deserto cantante na Mongólia interior, perto do local onde Gengis Khan está enterrado. Diz a lenda local que aquele som espectral é a música de princesas encantadas, presas em seus castelos sob as dunas. A tamareira é uma planta lendária do deserto, duradoura e adaptável. Sua fruta é nutritiva e fácil de levar. É um alimento básico para o viajante. As propriedades revigorantes da tâmara são quase miraculosas. De acordo com a mitologia, até seus caroços são bons. Uma lenda chinesa conta que um monge taoísta parou para ver uma partida de xadrez. Como estava com sede, deram-lhe um caroço de tâmara. Satisfeito, ele continuou a olhar a partida. 100 anos se passaram sem que ele sentisse fome ou sede. Os oásis são os salva-vidas dos viajantes. Sem eles seria impossível viajar no deserto. E eles são vitais para o camelo. Os camelos são os únicos animais grandes adaptados aos desertos mais quentes, mas mesmo eles precisam comer e beber água de vez em quando. Com companheiros humanos como os nômades tauregues, os camelos atravessam as areias escaldantes do Saara, o lugar mais quente da Terra. Entre os oásis há, às vezes, vários dias de calor e de areia. Eles vivem juntos. Sem o camelo, o tauregue não poderia viajar. E sem os nômades, o camelo morreria de fome. Enquanto a vida no deserto continua sua luta diária, as zonas desertas expandem-se constantemente. A Terra está num período de aquecimento, o que significa novos desafios para os sobreviventes do deserto. Mas os desertos sempre aumentaram ou diminuíram com as mudanças climáticas. Alguns cientistas preveem que, com a elevação das temperaturas, haverá mais chuvas. Vai ficar mais quente, mas também choverá mais. E água significa vida.